Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Ugnóstico. Pessoal, após alguns dias aí sem poder fazer vídeo devido a problemas de saúde, a gente está de volta, tá? E eu quero iniciar esse vídeo pedindo a você, que se você está chegando agora, conhecendo o canal agora, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, ok? E ajude a gente aí, né, a divulgar o canal. E aí a gente pede sempre que as pessoas que puderem ajudar a gente. Nós tivemos problemas de saúde sério, tá? Crise de labirintite, um monte de problemas. Eu tinha até arrumado aqui os medicamentos que eu ia mostrar, mas isso pode dar problema no YouTube, tá? Mas, gente, a gente não mente aqui quando vem falar aqui, tá? Aqui eu tenho aqui nas minhas mãos todos os meus exames, pessoal, tá? Estão todos aqui nessa pasta, tá? Um dos problemas maiores que eu tenho além da pré-diabetes é o problema na coluna, né? Porque tem uma hérnia de disco, né? E ela, no exame, eu vou mostrar aqui para vocês, ele mostra uma situação que o médico ficou extremamente preocupado, né? Mas ele, de imediato, ele deu uma ideia de... Deixa eu só encontrar aqui, gente. Então eu tenho aqui, né, tomografia computadorizada, ó, tá? Para as pessoas não pensarem que a gente está fazendo aqui, tá? Beleza? E aí, olha, discreta protusão discal central na C5, C6, tocando a face vertebral do saco dural. Isso aqui, pessoal, tá? É uma hérnia. Essa aqui assustou o doutor, né? Mas fora isso, a gente tem aqui, ó, esteofitose marginal anterior aos corpos vertebrais, tá? Que é aquilo que chamam de bico de papagaio, né? O pessoal chama de bico de papagaio. Hérnia de disco é outra coisa. Olha, outra esteofitose, tá? Aqui, ó, tá? Então, além da pangastrite, tá? Então os exames estão tudo aqui. Eu gosto de mostrar porque tem pessoas que acham que a gente está mentindo, né? E esses dias agora, com a crise de labirintite, a gente percebeu que a questão da labirintite estava mais ligada ao aspecto da coluna, tá? Então, eu agradeço a quem puder ajudar a gente, tá? Então, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com.
gmail.com. Na capa do vídeo, no thumbnail, vai estar lá também. E aí, pessoal, vocês estão vendo também um pouquinho de mudança aqui na questão do cenário, tá? Inclusive a doidinha aqui já começou com a maluquicinha dela, por causa do sinal que eu fiz, ok? Mas eu vou explicar aqui para vocês que a iluminação, ela está bem diferente, né? Vocês estão percebendo, porque mudou a luz aqui do teto e a gente está alterando aqui o cenário, colocando aquelas cortinas que são próprias para para conter a iluminação, tá? Então você ajuda também, você colabora com que a gente melhore muito o canal nesse aspecto, tá? Talvez até meado de junho a gente já também vai alterar o cenário do canal, né? Não só não usando muito o quadro, em virtude também dos problemas de coluna, né? Que já é difícil a gente estar sentado aqui, né? E que dirá se a gente se locomover e começar a mexer, tá? Então perdoe se a iluminação estiver muito forte, você sentir que a imagem não está, você está vendo que aqui acima da minha cabeça não é o chakra coronário, não, é a iluminação que bate no quadro, tá? Aí eu não ia usar o quadro, ia botar só a toalha aqui, ó, que vocês estão vendo aí, né? Certo? E todo sinal que eu faço, ela resolve obedecer, né? Então, essa câmera aqui, por isso que a gente não vai mais usar o quadro, né? A gente quer fazer um cenário diferente, a gente vai tentar usar um outro mecanismo para a gente dar os nossos estudos, e aí a cortina não vai mais, ela não vai ser mais um problema, porque a gente vai também mudar a questão do foco, da energia e da iluminação, tá bom? Ajude a gente aí, por favor, tá? robson.rmt@gmail.com, tá? Quando você faz isso, você colabora muito, não só com a gente como pessoa, mas com o canal, ok? E a gente ela ainda não conseguiu resolver o problema da monetização. É terrível essas coisas, gente, tá? Porque as cartas não chegam, ou pelo menos não entregam, a gente vai lá no correio, nunca chegou, né? Então cria-se uma dificuldade a mais para a gente. Muito bem. Quando eu parei os vídeos, nós estávamos numa aula em que nós estávamos fazendo um estudo sobre o código secreto do mundo. Porque você precisa entender, e eu passei esses dias estudando também, lendo e vendo alguns vídeos em alguns canais. Inclusive ontem à noite eu assisti um canal que é dublado, mas muito interessante, porque ele faz uma abordagem sobre a existência dos Anunnaki, né, dos Elohim, não como seres, né, de outro planeta, mas como provavelmente uma civilização humana que, ao mudar-se de um lugar para o outro, acabou encontrando os sumérios, né, que devia ser uma colônia ali de humanos ainda em avanço, e resolveram ensinar tudo o que podiam a eles, não é? Certo? Então, essa abordagem é muito interessante, porque também mostra o quanto a gente no canal já tinha muitas vezes falado sobre isso, porque quando a Bíblia retrata exatamente o Deus, o Javé é perfeitamente humano, tá? Não é uma visão antropomórfica, como alguns querem dizer. Não, é a visão real de um ser real.
e que provavelmente tanto Enlil, quanto Enki, quanto Nimar, quanto Ninguesida, Marduk e etc., não eram deuses de nenhum outro lugar, tá? A não ser daqui do planeta mesmo. Geralmente eram mais avançados ou tinham algumas capacidades, e quando se encontravam com outras raças, o gênero Homo era muito grande, vocês sabem disso, né? Haviam várias espécies do gênero Homo, todo mundo entende isso aqui que eu estou falando. Então, evidentemente que existia espécies mais avançadas que as outras, que a evolução não se deu, né, de modo igual em todos os lugares. Inclusive existe um estudioso que fala sobre isso, né? Fala sobre isso. Então, quando eu sempre digo que você pode chamá-los de supra-humanos, tá? Talvez pelas capacidades e poderes que eles tinham em alguma medida, ou por algum grau de tecno-espiritual, né? Que a tecnologia que se tornou uma coisa espiritualizada, e a gente percebe que, de fato, esses seres, né, ensinaram, falaram, andavam, conversavam, né, e foram tomados pelos povos como deuses, ou foram tomados ou se impuseram como deuses, porque hoje também a gente tem esse pessoal querendo ser Deus. Tá? Veja, basta você olhar a nossa sociedade, você vai ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqueles caras lá estão querendo ser Deus. Tá? Certo? Os donos das Big Tech, os grandes milionários, os sionistas do planeta, eles se acham dono do planeta. Tá? Os soberanos invisíveis são donos do planeta. Então você vai imaginar o seguinte: bem, tio Robson, então nós estamos numa situação meio complication, não é não? Eu digo, estamos. Porque há um problema muito sério, já está pedindo para uma coisa que eu já fiz alterações no Windows, aí ele vem de novo com esse negócio, entendeu? É terrível isso aqui, né? Notebook já bichado, porque eu já reiniciei, já fez as coisas que tinha que fazer, aí ele volta a pedir de novo essa porcaria, que é só para encher a memória, né? Tá? Então você viu aí, né? É complicado, viu, gente? Trabalhar com tecnologia é fácil para alguns, né? Para a gente é meio complicado mesmo. Então, eu queria dizer isso a vocês, que os milionários do mundo, os bilionários do mundo, eles se consideram donos do planeta. Elon Musk, o dono da Apple, o dono o Mark Zuckerberg, e etc. E por aí vai. Porque eles acham que é o seguinte, que para eles não existe limite. Não é? Então você olha para aquele pessoal ali, você vê nitidamente que eles fazem o jogo dos soberanos invisíveis. Tá? Inclusive tem pessoas que dizem assim, tio Robson, mas a gente está vendo muita coisa aí acontecer, né, esses dias aí, o Papa está doente, né, e
estão dizendo que ele é o último Papa. Pessoal, isso é uma coisa assim terrível. Porque, veja, ele não é o último Papa e nem será o último Papa, porque pela seguinte questão, vamos lá. Tá? O Papa, diríamos assim, se você contar segundo a tradição desde da origem, tem muito mais de 200 papas. Então, São Malaquias, que foi o que profetizou sobre isso, começou a contar lá de Gregório. Aí, então, no Papa Francisco, o atual o 12º Papa. Então, não dá para a gente levar a sério determinadas coisas, pessoal. Tá? Primeiro porque há uma interpretação subjetiva dessas coisas. E quando eu temo muito sobre essa questão de profecia, porque é muito fácil você pegar e escrever uma profecia e depois os soberanos invisíveis fazer ela se cumprir. E atribuir aquilo a uma visão sobrenatural da Baba Vanga, daquele outro famosíssimo, né, que o pessoal pega muito as mensagens dele, né? E é muito simples, pessoal. Você já pensou? Você começa a dizer assim: olha, daqui no dia tal vai acontecer tal coisa. Os soberanos invisíveis só fazem o quê? Fazer isso se cumprir e atribuir a isso algo sobrenatural. A maioria das profecias bíblicas foram escritas depois que já tinha acontecido. Então, não eram profecias para o futuro. Já tinham ocorrido. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente falou sobre os vídeos atrás aí, sobre os Illuminati, né? Nós falamos sobre isso. Eu quero mostrar para vocês, nós vamos falar ainda sobre esse aspecto, para a gente entender de onde se originou essa palavra Deus. Tá? Da onde ela se origina. E aí a gente vai mostrar para vocês o porquê a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Quando a gente faz determinadas análises. Por quê? Porque a palavra Deus tomou uma conotação no nosso vocabulário, principalmente português, de um ser sobrenatural, de um ser que está além da compreensão, eterno, imortal, invisível, onisciente, onipresente, onipotente, etc. Né? Esse aí é o Deus da teologia. A teologia ela serve para maquiar uma compreensão. Tá? Quando houve um filósofo que disse Deus está morto. Quando ele falou isso, veio abaixo a terra, porque as pessoas dizem, não se pode dizer isso, Deus está morto. Deus está morto, mas quando ele falou aquilo, a que Deus ele estava se referindo? Tá? Ao Deus bíblico, ao Deus da teologia. Até porque era o único Deus que ele poderia conhecer. E muito recentemente o Amit Goswami, um teórico da física quântica, escreveu um outro livro chamado Deus não está morto. O problema de dizer que Deus não está morto é uma coisa meio chata, né? Porque, de fato, se você for fazer uma análise, se esses seres eles eram perfeitamente humanos, como eu vi o vídeo ontem, né? Eu vi esse vídeo, eu fiquei muito pensativo,
né? Porque o vídeo é uma tradução, né? Tem legenda em não sei se é grego ou russo, uma coisa assim. Mas ele fala exatamente de que esses seres não vieram de nada de planeta, não vieram de lugar nenhum. E a gente vem batendo nessa tecla, tá? Então, houve civilizações pré-adâmicas, houve. Os adâmicos, gente, era uma das civilizações terrenas, mas não era a única civilização, tá? Não era a única civilização. Então, quando você pega e diz assim, os Anunnakis eram talvez ali raças pré-humanas, mais humanas, no sentido humanos, porque eu já falei aqui, os humanos são muito mais, eram todos aí uma quantidade de raças, tá? Então as pessoas dizem, não, a raça humana, não. Existiam diferentes grupos de humanos. Hoje os estudiosos mostram isso, tá? Mostram isso. Isso é um debate de academia científica, aonde eles tentam mostrar, alguns teóricos, de que a evolução não se deu de modo igual em todos os cantos, tá? Então houve grupos humanos que avançaram mais, tá? Desenvolveram capacidades talvez diferentes, e houve grupos que avançaram menos. E eu já falei aqui, né, de que houve escritores né, inclusive tem um escritor que, creio eu, ele é um judeu, e ele fala exatamente de que as raças humanas, quando o Homo sapiens surgiu, e provavelmente ali tem gente que associa o Homo sapiens aos adamitas, e eu acho que não, porque veja, depois ele mostra que os outros grupos, né, do gênero Homo foram mortos ou absorvidos, porque por onde o Homo sapiens passava, ele destruía tudo, né? Bem, então, se eles não eram de outro planeta, né, e isso a gente vai tentar mostrar para vocês no próximo vídeo, que eu ainda quero gravar hoje, explicando essa situação, principalmente dos chamados seres chamados, tem um termo, né, originado da língua indo-europeu, que diz o seguinte, que a palavra Deivos é que vai dar origem à palavra Deus, né? E ela, gramaticalmente, está associada à palavra dia. Dia quer dizer o dia que brilha, né? A parte do dia iluminado. Então, traduzindo, os deuses seriam os iluminados, os brilhantes, os reluzentes. Simplesmente isso, tá? E aí há uma determinada crença de que, quando se começou a teoria dos antigos astronautas, a gente começou a observar que essa teoria começou a dar, veja, esses seres se passaram por deuses, tá? Por anjos, por seres sobrenaturais, e na modernidade eles são chamados de extraterrestres, alienígenas, tá? É assim que estão sendo chamados, ou não humanos, mas pelo que a gente sabe, eles eram perfeitamente humanos, né? Por exemplo, quando se desenhava algum deles, eles tinham
um rosto de águia, o outro tinha coisa de peixe. Pessoal, aquilo ali não era que eles fossem peixe e nem que eles fossem misturados né? Entendeu? Por exemplo, Ioannes, né, que chegou do mar no Egito, ele tinha exatamente aquela coisa de peixe para cima, né? Certo? Tá? E aí você vai observar muita coisa interessante nisso. Quando você pega aquela simbologia do chapéu de peixe, inclusive que o próprio Ptah no Egito tinha, que o Ptah nada mais é do que o Enki, você vai verificar o seguinte, que aquilo era símbolo de poder, do domínio sobre alguma área da natureza. Então, água, né? Ar, fogo, terra, etc. Anu, por exemplo, tinha um chifre de touro. Só para vocês terem uma ideia, o deus que se adorava antigamente, né? Por exemplo, o Anu, ou o An, que é pai dos Anunnaki, que era o símbolo dele, o touro. Depois o El, deus dos cananitas, vai ter a mesma simbologia. Tá? Por quê? Porque ter chifres não era ser corno. Ter chifre era símbolo de poder. Então, mudaram o sentido, né? Quando a pessoa tinha um corno, só um unicórnio, né? Um único corno, mas quando ele tinha 2 cornos, o chifre era símbolo de poder, de força, do touro. Então, veja, essas pseudo-divindades, elas foram lá para os sumérios Anunnaki, tá? Ioannes no Egito, Elohim para a região de Babilônia, né? Toda a região do Levante, e foram chamados pelos gnósticos de arcontes. Ok? Você pode ficar com a opção, eles eram apenas humanos avançados. Você pode ficar com a segunda opção, eles eram seres sobrenaturais, né? Seres que tinham poderes sobrenaturais, poderes psíquicos e etc. Né? Que tinham tecnologias desconhecidas. Você pode ficar com uma terceira opção e dizer, eles eram alienígenas, vieram de outros planetas, tá? Certo? Se você optar por qualquer uma delas, você vai ter que, de uma certa forma, cair na armadilha, que é a armadilha que é montada todo o tempo para a gente, né? Acreditar de que esses seres vieram de um planeta, né? Hoje se enfatiza muito isso, a crença, né? De que eles vieram de um outro planeta, né? De um outro sistema solar, ou de um planeta do sistema solar desconhecido, chamado Nebero ou Nibiru, né? Então, é preciso que a gente tenha um certo cuidado, né? Principalmente nos dias atuais, onde a gente está vendo que os descendentes dos Elohim, dos Anunnaki, dos arcontes aqui na Terra, estão colocando a cara para fora, tá? Os soberanos invisíveis, quem viu o primeiro vídeo da série O Código Secreto do Mundo, viu que eu fiz uma pirâmide e mostrei, né? Essa pirâmide. Então, é preciso ter bastante cuidado com relação a gente analisar, porque
outros deuses aparecerão. Tá? Veja que no Brasil as pessoas estão fazendo indiretamente algumas personalidades de deuses. Tá? Existe um messianismo, né, no campo político, que é sempre à espera daquele que virá salvar todos nós de uma ameaça inexistente que existe somente na cabeça das pessoas. E a gente está sempre sonhando com uma sociedade que seja justa, igualitária, que todo mundo tenha direito à vida, né? Que bom se fosse assim, porque eu não estaria aqui pedindo ajuda para você. Eu não estaria pedindo apoio financeiro a você, se a sociedade fosse assim. Mas ela não é. Tá? Numa cidade de 35 mil habitantes onde eu vivo, com um comércio que quer pagar nem o salário mínimo quer pagar, e quando paga, né, são raros os que assinam carteira e tudo, tá? Às vezes as pessoas trabalham ali submetidas a trabalhos e que não são levados em conta, mas as pessoas têm que ganhar o seu dinheiro. Vocês estão entendendo? Até mesmo o comércio da minha cidade é influenciado pela política. Outro dia eu saí, coloquei o meu currículo em vários lugares, né? E a gente vê que as pessoas não chamam por quê? Né? Então eu quero pedir a vocês a compreensão de vocês nesse sentido. Tá? Quero que você compreenda que a sociedade somos nós. Se nós fôssemos mais solidários, mais compassivos, a gente ajudaria as pessoas. Porque eu tenho certeza que do outro lado tem pessoas que têm condições de ajudar. Como tem pessoas também que não têm tantas condições de ajudar assim. Tá? Mas eu peço a todos que puderem ajudem para que a gente possa manter o canal. A gente está tentando fazer um canal melhor. Vamos tentar ver se a gente consegue mudar alguns aspectos do canal, tá? Mudar cenário, mudar algumas coisas a gente vai alterar, tá, pessoal? Porque assim, ou a gente tem que ir se adequando aos movimentos que vai surgindo, né? Então toda vez que você ajuda a gente, você não só ajuda no apoio à compra de materiais para o canal, mas você ajuda também, acaba ajudando a mim a poder ter meus remédios, a ter meu medicamento, né? E para que eu possa vencer as dores, vencer todas as complicações que tem, tá? Então desde já eu quero pedir a vocês que o canal vai continuar, os nossos vídeos vão continuar. A gente está organizando todo o nosso material para dar o estudo. Hoje ainda, provavelmente, eu faça um vídeo já dentro de um conteúdo, tá? Esse vídeo foi só para dizer, estamos aqui, não desistimos ainda. Se a gente não conseguir trabalho por aqui, evidentemente que a gente vai ter que sair, mas a gente espera que algo novo aconteça na nossa vida, tá certo? Então você fica nessa expectativa de que nós vamos lançar um canal cada vez melhor, tá? Com a sua ajuda. E que nós vamos, eu vou hoje ainda trazer um estudo para vocês, e a gente vai continuar indo em frente na busca da gnose, na busca do conhecimento que liberta e que nos faz ver a Matrix e que nos faz ver o simulador, tá bom? Então eu desejo a todos um bom final de dia aí, apesar de que a gente vai ainda colocar um outro vídeo hoje, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.